Olá, seja bem-vindo ao quebra-cabeça número 15. Hoje, dia 27 de julho de 2014, venho continuar essa busca, pesquisas e testes pessoais. Tudo começou intensivamente no dia 18 de 10 de 2010. E de lá para cá já passaram cerca de 3 anos e meio. E em julho de 2012 eu fiz um processo chamado processo dos 21 dias para intensificar essa limpeza aí, nessa tentativa de entrar nesse padrão vibracional, e estamos aí nessa busca. E gostaria de agradecer a todos aqueles que estão participando com seus questionamentos ou com suas próprias buscas e informações sobre o assunto, que a coisa vai longe. O pessoal está me perguntando sobre essa questão de espiritualidade associada a isso que eu estou fazendo. Bom, para mim o problema não é entender a questão da espiritualidade, mas entender a questão da materialidade. Por quê? Porque se tudo é energia, energia não morre, né? Então a questão não é a questão espiritual, a questão é a questão material, ou seja, entender como interagir energeticamente com essa chamada matéria. Já que a matéria propriamente dita não existe, O que existe é o quê? É um padrão vibracional muito baixo que nos dá a percepção de matéria, Só que aí tem esse nó aí, porque a nossa mente não aceita essa questão, Nossa mente enxerga a coisa ao contrário, ou seja, o que ela não vê, ela não aceita, e o que ela vê, ela acredita que é pura matéria, Agora, se estudar um pouquinho aí a questão da física quântica, essas questões de padrões vibracionais, fica bem claro que é o contrário a coisa. E tem gente que mistura a coisa com sistemas de crenças, nem vou entrar nesse departamento porque senão a coisa vai longe, E ficam falando de religiões. Muito bem. O termo religião para mim significa o quê? Religare, ou seja, religar de mim para alguma coisa superior, ou que é não perceptível. Esse termo que seria o correto para mim, e não religiões, Para mim o que acontece aí são sistemas de crenças, onde cada grupo pega uma fatia de um conhecimento e fica um conflitando com o outro, Esquecendo que o que interessa na verdade é o amor, Entrar em harmonia e se relacionar. A questão de busca de espiritualidade é cada um parte do princípio da sua crença, Mas essa crença às vezes ela acaba sendo limitante, porque ela deixa de ver outros conhecimentos, porque a crença dela que está certa, Então não vou entrar nesse departamento aí, porque senão a coisa vai longe. E eu considero de repente uma busca de espiritualidade, Que é algo individual, um desrespeito a algum grupo que tem a coisa como certa. Se assim fosse, aquele grupo não entraria em conflito com ele mesmo, Então, para mim isso aí é uma perda de energia, Ficar focando nessa questão aí. Tem outro pessoal que me perguntou referente a drogas, O que eu acho nessa questão de droga, nessa busca. Para mim, tudo que é elemento que eu estou colocando no meu corpo, eu já observo como sendo uma droga. Então eu pesquisei um pouquinho, tem grupos aí, por exemplo, esse pessoal que usa uma tal de cannabis, conhecida como maconha. Normalmente o pessoal que é voltado para o tal do Rastafari. Mas o que eu observei? Esse pessoal, eles já estão na natureza, então eles já têm um contato maior com a natureza. Então o uso dessa droga nesse ambiente já não seria tão prejudicial como uma pessoa que mora na cidade, onde a mente dela e a questão vibracional dela é diferente. Ou seja, a gente está falando do mesmo elemento, que seria a tal da maconha. Porém, você usando em harmonia com a natureza vai dar uma percepção de consciência. Agora, você está numa cidade, numa vida estressada, usando isso como uma fuga, vai dar um outro contexto. Então o problema não é o objeto. Assim como a tal da ayahuasca aí, que o pessoal também usa aí. O pessoal, os indígenas, os xamânicos aí, usam também nessa busca espiritual, mas também entra no mesmo esquema.
acaba tendo um efeito de droga, porque se a pessoa está na natureza e já está num padrão vibracional de harmonia, ela vai ter uma expansão de consciência. Agora, se ela está na cidade, ela vai ter o quê? Para mim, ela vai ter um encolhimento de consciência, porque ela vai usar isso aí, na verdade, mais como uma fuga. É como falar em liberar esse medicamento tarja preta para todo mundo. Para mim, isso é besteira, porque o que vale o que é? O efeito daquela droga na pessoa. Mas aí, vai depender das circunstâncias que ela vai estar sendo usada. Então, para mim, a questão é essa. E, para mim especificamente, nunca me interessei em usar isso daí. Porque na minha consciência o que interessa na verdade é o contrário, limpar todo o meu corpo das toxinas que estão nele e tentar assumir esse padrão vibracional maior, que independe de qualquer elemento. Tá? O elemento de repente pode acelerar, mas ao mesmo tempo prejudicar, porque ele vai criar algum bloqueio, alguma dependência, né? E não é o interesse, tá? Muito bem. Pedi para eu comentar também sobre o Sol, né? Então, tive fazendo um estudo aí e uma coisa bem interessante, porque o Sol, na verdade, ele não é uma bola de fogo que fica emitindo calor. Na verdade, ele funciona baseado numa fusão, né, atômica, que ele dispersa uma radiação. Essa radiação que cria, né, essa questão do calor. Mas outra coisa interessante é que quando ela bate na atmosfera terrestre, que ela acaba formando uma lente, e essa radiação ao entrar, ela trabalha em cima desse campo vibracional que gera essa percepção de calor, além da luz, né? Isso que é muito interessante. E segundo estudos até falam que lá, de certa forma, poderia até ser habitado, né? Só que é um mistério ainda essa questão. E então a camada da Terra funciona como se fosse uma lente, e aí nós sentimos o calor. Muito bem, então essa relação com a nossa vida aqui na Terra é básica, porque sem sol, sem vida. Ó, o ar congela, a água congela. Nosso corpo é cerca do quê? 70% de água. Sem ar também, acabou. Então, esse é um fato. Essa radiação que vem do Sol é vital para nós. Continuando aí amarrando com a questão da natureza. Então nós temos a luz, que nos vai dar o quê? Essa criação de vida. O ar basicamente é a vida da célula. Então a célula sem oxigênio, ela começa a se tornar o quê? Ácida e morre. O câncer está associado ao quê? Justamente a uma célula sem ar. A água. Bom, como eu comentei, o corpo é cerca de 70% de água, né? Então, qual a necessidade tanta de a gente ficar comendo massas? Não tem. Nossa tendência seria ser mais para o líquido, né? É que nós nos adaptamos a mastigar, né? Mas o corpo, ele não vai assimilar isso como sólido. Ele vai tentar tirar alguma coisa, transformar através dessa bioquímica e aí sim passar para a célula em forma de energia aí, né? Muito bem. Então nessa interação da natureza aí, da luz, do ar e da água, nós temos aqui essa chamada vida, né? Com poucos elementos do planeta Terra, assim, que garante a vida mesmo. Porque sem esses três elementos, para nós aqui, como seres humanos, ficaria inviável, né, essa questão da nossa sobrevivência aqui. Muito bem. Então, com relação a essa integração da natureza, é vital observar o que? Se mentalmente você está numa cidade onde você pouco tem acesso a eles, porque você está preso no tempo, na ideia do tempo, e condicionado a alguma coisa mental que te remete o quê? A carência desses elementos, fatalmente você vai para onde?
para o elemento físico. Mas no fundo a maioria desses elementos físicos vão sair e o que o corpo vai tentar reter é o que seria a chamada energia, que no fundo vai ser uma energia de luz, né? Por quê? Porque não fica no corpo como um composto do corpo, ele fica como um excedente ocupando espaço e gerando peso e doenças, né? Essa é basicamente a lógica aí associada. E agora tem um fator também muito complicado aí, que é a relação da química gerada, né? Porque tem muita coisa dessa química gerada que realmente não faz nenhuma diferença para o corpo, né? Em termos de vida. Na verdade é o contrário, ele acaba aprisionando mais ainda essa questão do corpo, uma dependência bioquímica e um estado mental também de dependência, né? E então tem 3 grupos aí que são pesados nesse sentido aí, de atrapalhar o funcional do corpo. Um deles, que eu até fiquei espantado, é a tal da farinha de trigo, né? A farinha de trigo refinada. E eu estou fazendo uns testes aí, realmente é complicado. Eu praticamente estou mais no crudivorismo, né? Comendo mais frutas, legumes e verduras crus, né? Sem nenhum tratamento. Só que esporadicamente eu como, por exemplo, algum tipo de massa, bolacha de água e sal, ou pizza, né? Aquela massa de pizza. E aí o que acontece? Meu ciclo digestivo está levando cerca de 24 horas, ou seja, do momento que eu ingiro até o momento que sai, tá? 24 horas. Isso quando tô comendo só coisa natural. Quando eu coloco a farinha ou a massa, ele já retarda de 12 a 24 horas, ou seja, a minha digestão de 12 horas passou para 24 horas, ou seja, isso porque eu me alimento uma vez por dia. Então vamos pensar na alimentação chamada normal, que você come 3, 4 vezes por dia. Se você come um café da manhã com farinha, né, pão, massas, aí no almoço mesma coisa, entra o arroz também, que ele também já dá uma certa colada também na digestão, e aí você janta. Então acontece, chega uma hora que você não está digerindo, ou seja, o seu sistema digestivo não está trabalhando de uma forma independente de você empurrar o que está descendo. E é o que acaba acontecendo, né? Você começa a comer um monte de farinha, massas, e vai comendo e vai empurrando. Então o que acontece? Chega uma hora, seu corpo começa a acumular, e o que está saindo lá atrás já não é mais o sistema digestivo funcionando. É você empurrando, e nessa empurragem aí de alimentos vai saindo os excedentes, tá? Então não é a digestão que eu comecei a observar. E aí para ajudar mais ainda você tem o sódio, né? O sódio ele é usado para quê? Para conservar esse tipo de alimento aí, comida, dá um prazo de validade maior, tá? Ele dá um prazo de validade maior na comida, mas e o que ele faz dentro do seu organismo? Ele acaba retendo o líquido. Então aí vai vendo, você já tem a farinha que está prejudicando o processo digestivo e mais a retenção de líquido por causa do sódio. E ainda você põe mais sal lá na comida aí, que é esse sal de cozinha, que é sódio também, né? Uma química que vai retendo o líquido. Aí você começa a inchar, né? Aí passa aí seus 15, 20, 30 anos, você começa a ficar inchado, aí você acha que é questão de idade, é questão de hereditário, mas na verdade não é. É esse hábito que você está mantendo e está inchando. Aí para complicar um pouquinho mais, né, tem o açúcar refinado. Então você põe mais o açúcar refinado. Tem um monte de produto que tem, ou você já pega e adoça, né, com açúcar refinado e manda para dentro. Que ele vai fazer o quê? Vai acidificar a célula do sangue. Ou seja, vai tirar oxigênio, né? Então vai vendo o que acontece agora na mecânica da coisa. Seu sistema digestivo está travado porque você está comendo um monte de farinha que está dificultando. Isso aí está inchando e bloqueando justamente o quê? Os pulmões. O pulmão bloqueado, você vai fazer o quê? Você vai respirar mais dificuldade. E essa respiração com mais dificuldade faz o quê? Oxigena menos a célula do sangue. E aí vai acontecer o quê? Vai acidificar mais ainda. Então todo esse processo de alimentação tradicional, na verdade, é um processo de suicídio. Por quê? Você está se matando a prestação e não está percebendo. Porque é gostoso, né? Mas o que está acontecendo na mecânica real da absorção de energia é o contrário. Você está ficando mais pesado, mais cansado
sangue mais acidificado, respirando mal, certo? E alimentando um estresse aí de uma correria, buscando, né, acreditando que você está precisando disso para viver, né? Mas na verdade você está correndo e invertendo a natureza do seu próprio corpo, tá? Então, esses 3 tipos são os mais vendidos. Mas por que eles não são proibidos? Vamos pensar um pouquinho. O negócio vai levar 20, 30 anos para te matar, 40 anos. Ainda vai gerar umas doenças e mais alguma coisa no caminho, né? Que é o caso contrário das drogas, que mata muito rápido e não interessa, né? Então por isso que de repente ainda não liberaram essa porcaria aí também, né? Mas já estão visualizando opções para isso, tá? Então, se observar a questão do corpo, o corpo precisa do quê? De harmonia. Então, enquanto você estiver nesse ciclo de entupimento, de aumento de peso, você vai estar, na verdade, prejudicando todo esse processo aí. Então, nessa busca prânica, é básico o quê? Fazer essa limpeza aí. E para limpar isso daí? E o mental, como é que fica? E as relações que você já tem, que é baseado nesse tipo de comida, né? Então, o complicado aí é o fator emocional também, tá? Nesse jogo aí. Então, como é que eu estou agora nessa busca? Ainda continuo no esquema de tomar café da manhã baseado no quê? Em 2 limões. Só que agora eu entrei com um ingrediente aí, eu comecei a colocar bicarbonato de sódio. Eu estou sentindo que minha respiração deu uma alterada aí. Ficou mais suave a respiração. Então, estou mantendo. São 2 limões que eu espremo e coloco uma colherzinha, aquelas bem pequenininha de bicarbonato de sódio. Aí eu bebo, deixo cair da garganta para dentro e eu vou lá para minha sessão de meditação, tá? De alongamento de coluna e de pranayama, tá? Que são as respirações. Vou trabalhar, entro lá no trabalho a partir das 8, fico lá até as 18, tá? A base de água e normal, tá? O pessoal estranha quando eu comento, né, que eu não almoço. Então você imagina, né, como é que é a coisa complicada. E quando eu comento que bebo limão de manhã, então aí a casa cai, né? Porque a pessoa já faz careta e percebe-se logo que ela já está o quê? Bem bitolada no que ela acredita que é alimentação e vida, né? Só que na verdade é o contrário. E trabalho até as 18 horas. Chegando às 18 horas, chego mais ou menos às 18h30, aí eu faço a minha refeição, a minha alimentação, que é baseada em coisas naturais, né, alimentos naturais. Então ainda continuo com meio abacate, uma maçã, uma pera, umas 7 bananinhas prata, né, agora eu estou comendo direto. E aí eu faço sanduíche de couve, né. Como que é o sanduíche de couve então? Uma folha de couve, pego uma folha de alface. Agora eu inventei de fazer um picado de tomate com uma cebola, coloco azeite, aí coloco isso aí também. E comecei a colocar algumas folhinhas diferentes. Comecei a colocar o coentro, que é bom para limpar metais pesados no organismo. Um pouco de agrião e um pouco de rúcula. Aí enrolo isso daí e vira meu sanduíche, tá? Aí como uns 2 sanduíches desse daí. E é muito gostoso. Quando tá tudo junto, ele dá um terceiro sabor. Quando você come as coisas individuais, você estranha, porque um puxa mais para um lado, outro para o outro. Mas quando tá tudo junto, fica muito gostoso. Aí depois disso daí dá um tempinho. Mas se está na época aí eu compro e consumo manga. Gosto daquele caqui chocolate. Aí depois eu dou mais um tempinho. Aí eu compro como um mamão papaya, meio mamão papaya, para acelerar o processo digestivo. E aí depois eu dou um tempo aí de meia hora, 1 hora mais ou menos, eu tomo um copo com umas 4, 5 laranjas. Puro, né? Isso daí acelera o processo digestivo. E nesse entremeio aí eu já estou indo lá fazer o número 2. Porque o que eu estou comendo já está descendo. E o espaço que tem formou uma camada aí de ar, né? E esse ar eu já libero lá o número 2. Então o que acontece? De manhã eu me peso e
e já tô com uma perda de peso em relação ao dia que eu comi, foi o dia anterior. Tá oscilando mais ou menos em torno de 2 quilos. Olha só como funciona essa pesagem aí. Vamos dizer que agora eu estou pesando em média 57,5 kg, né, a hora que eu levanto. E aí eu vou pro trabalho. Quando eu chego, estou mais ou menos com uns 57,100, tá? E aí eu começo a alimentação. Meu peso chega a subir de 1,5 kg a 2 kg nesse processo aí. Só que aí eu já vou ao banheiro, já libero mais ou menos umas 400 gramas. Aí quando eu vou dormir, tô com o quê? Uns 58,5 kg mais ou menos. E no outro dia já cai de novo mais ou menos 1 kg. Quer dizer, ainda continua essa relação, tô perdendo mais peso dormindo do que durante o dia trabalhando. Então esse negócio de caloria pra mim tá ficando, não tá fazendo mais sentido pra mim não. Tá sendo muito interessante essa medição. E eu já tô guardando essa medição já fazer quase 2 anos que eu tô fazendo essas medições. E aí quando entra a questão da farinha, então, quando entra a questão da farinha, eu já começo a ganhar 1 quilo a mais, tá? Por quê? Porque ele retardou o processo digestivo. Então, claro, aumentou o peso, né? Mas não é porque ele se incorporou a mim, não. Porque o processo digestivo ficou retardado e acumulou o quê? Esse peso. Mas não é que se tornou meu peso. É porque está ainda em processo e não foi liberado pelo corpo. Agora, para quem já está 10, 15, 20 quilos acima do peso, já não. Já está acumulado no corpo da pessoa. Mas mesmo assim também não é o peso dela. Na verdade é o peso do que está retido como acúmulo de toxinas. E aí que está todo o problema, né? E se livrar desse peso aí. Voltando aqui pra mim. Então, aí tô nessa ainda, continuo nesse processo aí. Tô me sentindo bem melhor, bem mais leve. Cada vez com menos necessidade assim, de comer. Fica bem claro que realmente essa parte química ela vai mudando. Dá pra ter uma mudança. E eu percebo que a questão é a acidez. A mente ela se conecta à acidez. Ou seja, quando a acidez começa a cair, né, você correr mais para o lado do alcalino, o seu corpo sente essa necessidade. Aí você vai e come mais coisa para acidificar mais ainda. Então a mente ela se conecta à fome com a ideia da acidez. Foi isso que eu consegui perceber aí. Por isso que a gente tem essa dificuldade de sair, né, dessa necessidade de comer elementos físicos. Porque a mente está conectada com a acidez. E quando ela baixa, funciona como se fosse uma droga. Você está naquele período de abstinência, você fica louco para acidificar o sangue. Então, eu percebi essa jogadinha aí. Basicamente é isso. Tá? Continuo ainda nessa pesquisa. E trabalhando aí nessa busca aí. Meu foco em breve vai ser entrar na parte de líquidos. Mas ainda como eu estou gostando meio de comer, ainda estou segurando um pouco. E também tem o fator da minha companheira, ainda que está no Vale Tudo, né? Então estou tentando ver se ela consegue mudar os hábitos dela aí, mas se a pessoa não quiser, não tem jeito, né? Então eu estou retardando um pouco por causa disso. E em breve novas posições. Tchau, até a próxima.